Laine e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o livro O Filho de Mil Homens, de Walter Ugumãe. Então, o Walter ele é um autor que nasceu na Angola, mas por ele ter ido logo quando ele era criança para Portugal, ter ido cedo para Portugal, ele se considera português, visto que ele não tem memórias, né, da Angola. E por isso ele é conhecido no mundo literário como autor português. Então, em O Filho de Mil Homens, nós vamos abordar a história do Crisóstomo, que é um pescador solitário de 40 anos, que ele está em busca de um filho, né? Porque ele não tem filhos, não tem esposa, ele mora sozinho. Na real, ele mora com um boneco, esse boneco faz companhia para ele e ele trata esse boneco como se fosse o filho dele. Mas ele está almejando por um filho de verdade, digamos assim. E nessa busca, ele acaba encontrando o Camilo, um jovem órfão de 14 anos. E no decorrer da história, logo no começo, eles vão morar juntos, né? Como pai e filho. E o que acontece? Apesar deles serem os personagens principais da história, nós teremos outros personagens que serão de extrema importância para o enredo, né? Para a situação ali. Então, no livro teremos 20 capítulos e cada capítulo é singular, não, são capítulos independentes que mesmo que eles se completem, eles fazem sentido se lidos separadamente. E o que acontece? Nós vamos nos deparar com diversas situações do cotidiano, diversos preconceitos. Teremos aqui problemáticas que envolvem homossexualidade, machismo e por aí vai. E o que acontece? É muito interessante ver o crescimento dos personagens no decorrer da história e como se completa no final, como se encaixa. E o que acontece? É um livro que nós vamos perceber uma forte crítica social, né, que o autor faz. E é interessante que são coisas do cotidiano que geralmente a gente deixa passar despercebido, mas que quando observado no livro, a gente percebe o quão faz parte do nosso dia a dia e o quão é rotineiro. Então, eu acho interessante que em um certo momento eu assisti uma palestra dele na Roda Viva da TV Cultura, e ele estava falando sobre como ele criava os personagens dele, né, os personagens da história dele. E ele até comentou que os personagens dele eram sempre assim, sempre personagens simples do cotidiano, porque eram pessoas com características do cotidiano dele. Então ele não conseguiria reproduzir um personagem que tivesse outro patamar, porque não seria algo que ele estaria presenciando, né? E o que acontece? É muito interessante que a escrita dele é muito poética. Querendo ou não, é uma história pesada, né? Porque ele detalha muito bem o que está acontecendo. Ou seja, quando o personagem em questão, no caso, um dos personagens, vários passam por problemáticas, né? Mas quando eles estão passando por alguma situação crítica, de sofrimento, ele detalha tão bem aquilo que você sente a dor do personagem, entendeu? E tipo assim, não é algo que ele faz forçado, não. Ele realmente tem uma escrita muito poética e isso faz com que o leitor em questão se envolva com a história e tome as dores do personagem, né? E é complicado porque aconteceu comigo de certos momentos eu estar lendo e eu ter que parar um pouquinho para absorver o que estava acontecendo ali, porque apesar de ser uma história, eu estava ciente de que aquilo acontecia, né? E às vezes, geralmente acontece na vida real. Então, e quanto ao título do livro, né? O Filho de Mil Homens. Logo quando eu li, eu fiquei um pouco curiosa para entender sobre o que ele estava falando, sobre o que seria, porque não veio nada realmente à minha mente. Só que eu achei muito interessante que no decorrer da leitura isso foi fazendo também muito sentido para mim, porque realmente é o filho de mil homens. Todos nós somos filhos de mil homens. Todos nós adquirimos características de pessoas
E cada pessoa que participa da nossa vida, que passa pela nossa vida, deixa alguma coisa, que seja boa, que seja ruim, vai deixar. E uma parte que eu achei muito interessante no livro, não é spoiler, está na página 205, que diz assim: somos o resultado de tanta gente, de tanta história, tão grandes sonhos que vão passando de pessoa a pessoa, que nunca estaremos sós. Ou seja, como eu já disse anteriormente e como explica, né, o título do livro, nós somos resultado de todas as pessoas que passam pela nossa vida. Por fim, é um livro que vai causar uma grande reflexão no leitor, porque nós vamos repensar sobre como estamos convivendo com as outras pessoas e com as diferenças, se estamos respeitando e se estamos fazendo elas se sentirem acolhidas no ambiente. É um livro também que vai falar muito sobre o amor e o afeto, né? De modo geral. E é um livro que vale muito a pena ler. Acredito que é uma ótima leitura para quem quer começar a ler Walter Ugumãe. Então, pessoal, é isso, né? Leiam O Filho de Mil Homens, leiam Walter Ugumãe. Acredito que é uma ótima recomendação para quem está querendo conhecer mais sobre o autor, né, e sobre suas obras. E é isso, espero que tenham gostado. Tchau, tchau, até a próxima!